Show me the money. Fala pessoal, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Vamos tentar fazer nosso morning call bem dinâmico hoje. O Ibov fechou em leve queda de 0,29% no dia de ontem, aos 126.165 pontos. Seguindo o mercado americano num dia marcado por uma leve realização de lucros, tanto aqui quanto lá fora. A quarta teve também o avanço de pautas importantes no Senado e no Congresso, né? No Senado, por exemplo, aprovou o projeto de lei que altera as regras de tributação sobre aplicações financeiras mantidas por brasileiros no exterior, regulamenta o instrumento de trusts no Brasil e modifica a taxação de fundos exclusivos, né? Ele deve ajudar o governo a alcançar sua meta fiscal para o próximo ano. A curva de juros, tanto aqui quanto lá fora, operou em queda, né? A gente viu, por exemplo, os treasuries de 10 anos americanos fechando ali mais 7,7 pontos base, batendo 4,25, quase 4,26% no menor nível desde setembro. O livro bege do Federal Reserve trouxe informações de que os aumentos de preços se moderaram em grande parte dos distritos avaliados, com a ajuda principalmente do recuo do custo de frete. Nem mesmo a notícia de que o PIB dos Estados Unidos cresceu 5,2% no terceiro trimestre, acima dos 5 esperados, minimizou a crença de que novas altas dos Fed Funds serão desnecessárias, né? Então, o dólar fechou em alta de 0,32 aqui, a R$ 4,89 na sessão, tá? Bom, isso era referente a ontem. E o que a gente tem de novidade, né? O presidente Lula disse que o ministro Fernando Haddad está trabalhando para apresentar uma alternativa à prorrogação da desoneração da folha de salários dos 17 setores que mais empregam no país. Foi vetada por ele, por sinal, na semana passada. E num comunicado, a Kissinger Associates informou que é Henry Kissinger, um polêmico ganhador do Prêmio Nobel da Paz e, enfim, um dos maiores diplomatas da história, que serviu principalmente ele 2 presidentes nos Estados Unidos, né? Esteve presente em várias disputas e conflitos, deixou uma marca importante na política externa americana e, infelizmente, né, faleceu aos 100 anos de idade no dia de ontem. Ele morreu na sua casa em Connecticut, nos Estados Unidos, não teve informações sobre a sua causa, né, da morte, mas enfim, era uma pessoa que estava ativa apesar da idade, tá? Mesmo com 100 anos, participava ainda de reuniões na Casa Branca, publicou um livro recentemente, né, sobre estilos de liderança e testemunhando perante uma comissão do Senado sobre a ameaça nuclear representada pela Coreia do Norte. Em julho desse ano, ele fez uma visita surpresa a Pequim para se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping, então era uma pessoa muito relevante e que faleceu agora após já ter completado os 100 anos de idade. Olhando para a sessão, a abertura dos índices futuros norte-americanos, pelo menos até alguns segundinhos atrás, era positiva. Deixa eu ver aqui, permanece assim, Dow Jones, S&P, Nasdaq subindo 0,47, 0,20, 0,25 nesse momento. Na Europa também, a maioria das bolsas operam em alta, principalmente depois da divulgação do dado de inflação por lá, que veio abaixo do esperado, e o mercado gostou tanto no índice cheio quanto no núcleo, tá? Inflação, então, na Europa contribuindo, dados de vendas do varejo na Alemanha também mais fortes do que o esperado, enfim, isso ajuda os mercados por lá a andarem. Em Londres, a petroleira BP avançava quase 2,5% na sessão, enquanto as mineradoras operavam de forma mista. Isso pode dar uma boa indicação do cenário por aqui. Nas commodities, nós temos hoje o Brent, nesse momento, subindo 1,4% aos $84. Acabou de sair a notícia de que na Reuters, né, de que a reunião da OPEP chegou numa decisão de cortar a produção em 1 milhão de barris, estender esse corte. A gente vai ter mais informações ao longo do dia a respeito do que foi de fato concretizada na reunião, mas essa é a primeira sinalização. E além de tudo isso, né, o julgamento sobre precatórios no plenário virtual do STF foi retomado nessa madrugada e tem grande importância para os planos da Fazenda de cumprir as regras do novo arcabouço, né? Vamos seguir monitorando. Bitcoin caiu em 27 a 37.693 e o Ethereum caiu em 59 a 2.032 dólares neste momento. Bom, olhando para o noticiário, pessoal, as ações da Braskem ontem subiam, né, mais de 6%, teve revisão de recomendação do UBS depois do Investor Day, mas acabou fechando em alta de apenas 2% e perdeu fôlego, portanto, durante a tarde. A Defesa Civil de Maceió
afirmou que há um risco iminente de colapso de uma antiga mina de salgema da petroquímica numa área já desocupada. O órgão disse que o quadro no local se agravou após os sismos se intensificarem, né? Tem muito problema com relação às operações da Braskem por lá, os afundamentos de alguns bairros, então, claro que quando tem alguma novidade nesse sentido, a gente precisa prestar bastante atenção. Segundo a notícia, de acordo com a Reuters, a Rumo informou num comunicado que o TCU emitiu uma manifestação favorável sobre a proposta da companhia para revisão do contrato da malha ferroviária paulista operada pela empresa. A proposta de revisão vem após a prorrogação antecipada do contrato de concessão por meio de um aditivo assinado lá em maio de 2020, né? A proposta envolve a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato no valor de cerca de 1 bilhão 170 milhões de reais, dos quais 500 milhões serão convertidos em investimentos na própria malha ferroviária operada pela companhia. Por fim, de acordo com a Reuters, o CEO da Walt Disney, Bob Iger, disse ontem que deixará definitivamente o cargo quando seu contrato atual vencer, né, que vai ser ali em 2026, e que a rede de televisão ABC não está à venda. Ele fez comentários também sobre o desenvolvimento da Disney em Xangai, falou sobre o que ele enxerga, né, dos desafios atuais depois que ele teve que retomar o posto ali, principalmente no fim do ano passado, né, depois de ter saído e deixado seu sucessor Bob Chapek na posição, que não deu muito certo, enfim. Então agora ele está tendo que fazer, não é um turnaround, né, mas está tendo que retomar ali na Disney os trilhos, os caminhos corretos, e ele trouxe informações interessantes a respeito disso, principalmente falando sobre quando ele vai deixar a companhia. Falou que a Disney investiu muito em séries no Disney Plus, que não fez muito sentido, que a ABC não está à venda, enfim, e a expansão da Disneyland em Xangai pode ser importante para a empresa. Essas são as principais notícias de hoje. Não se esqueça, tem PCI mais tarde, isso deve fazer preço, e tem também Stock Pickers com o pessoal da Hell Investor. Então, te espero por lá. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.